Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar, a gente vai escutar o Alexandre Matos falando sobre os processos do Vasco, né? Sobre como as coisas vão funcionar no Vasco, sobre o seu comando, né? Você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre basquete. O Vasco ontem enfrentou a equipe do Flamengo, um jogão lá no Maracanãzinho. O Vasco acabou sendo prejudicado pela arbitragem e foi derrotado. Vamos falar sobre Figueiredo e também sobre dois jogadores que não vão viajar para o Uruguai e vão ficar aqui no Rio de Janeiro treinando, né, e participando ali dos dois jogos de início do Campeonato Carioca para ganhar ritmo de jogo. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet, você pode ver aqui no comentário fixo que tem o link da 1xBet, tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você pode palpitar na copinha, enfim, campeonatos europeus, qualquer campeonato do mundo tem lá na 1xBet para você palpitar, e você utilizando o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, como eu estava dizendo, o Vasco ontem jogou contra o Flamengo, né? Mais de 3.200 torcedores estiveram presentes lá no Maracanãzinho e assistiram um jogaço de basquete na noite de segunda-feira. Num clássico bastante equilibrado, o Flamengo venceu o Vasco por 84-79 e se manteve na liderança da NBB. O Vasco está ali nas primeiras colocações, mas ontem não conseguiu derrotar o Flamengo, muito por conta da arbitragem. O Vasco chegou a estar 14 pontos atrás, o Vasco virou o jogo, mas no momento que o Vasco estava melhor na partida, a arbitragem começou a inverter faltas, tirou os dois principais jogadores do Vasco por excesso de faltas, e aí a coisa realmente complicou e o Flamengo na reta final conseguiu recuperar o placar e vencer o jogo. Enfim, como sempre, tem que jogar contra eles e contra a arbitragem, mas fica aqui os parabéns, né, para o basquete do Vasco, que, cara, um projeto que começou esse ano e que já bate de frente aí com os principais projetos de basquete do país. Realmente, cara, acho que ninguém esperava que no primeiro ano, né, de basquete o Vasco já fosse ter uma equipe tão competitiva, né? Então, a gente só tem realmente que parabenizar. Falando agora aqui de futebol, vamos atualizar a situação do Figueiredo, né? O Figueiredo já está aprovado nos exames médicos lá do Curitiba e o atacante vai assinar o seu contrato com o Curitiba de empréstimo no dia de hoje e será anunciado de forma oficial no dia de hoje pelo Curitiba. Figueiredo realmente será jogador do Curitiba nessa temporada de 2024. Agora a gente fala aqui sobre a pré-temporada do Vasco. O Vasco que vai viajar para o Uruguai, né? Vai realizar dois amistosos lá em Punta del Este, um contra o São Lourenço, o outro contra o Deportivo Maldonado. A gente já trouxe a informação aqui que o Luca Orediano não viaja, né? Está fora dos planos da comissão técnica para a temporada de 2024. E o Vasco vai tentar negociar o jogador que não quer permanecer no futebol brasileiro. O Capasso também não vai viajar, mas porque vai ficar no Brasil para disputar os jogos iniciais do Campeonato Carioca e ganhar ritmo de jogo. E temos mais dois jogadores, né, nessa situação. Os volantes De Luca e Cauã Barros também vão permanecer no Rio de Janeiro para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os dois vão permanecer para ganhar ritmo de jogo, né, para disputar os primeiros jogos ali do Carioca, já que os dois vêm se recuperando de lesão, assim como o Capasso, e será importante para eles, né, esses jogos oficiais. Mas ontem, o que realmente chamou a atenção foi a entrevista coletiva de Alexandre Matos, né, repercutiu pra caramba, e a gente vai continuar aqui escutando o diretor de futebol do Vasco da Gama. Primeiro, Alexandre Matos explica quais são os seus planos, né, comandando o futebol do Vasco da Gama. O que ele pensa comandando o futebol do Vasco? Confira. 30 dias muito intensos, de muitas decisões, saídas, chegadas, não só em atletas, profissionais, como que vai ser uma pré-temporada,
como que vai ser um planejamento, um campeonato carioca, nosso time vai estar fora, quem vai jogar, contratação de profissionais em algumas áreas, no elenco especificamente, algumas confirmações de permanências, que era importante, algumas saídas, com todo o respeito e a gratidão por todos que contribuíram. Há já algumas contratações, algumas chegadas, e é tudo de acordo com aquilo que é o planejamento. Eu citei aqui, já cheguei em clube com o presidente, preciso me virar aqui, tem mais 1, 2 anos, dá para fazer? Dá, vamos ter que radicalizar, e a gente radicaliza. Tudo dentro de uma organização. Aqui não é a situação é, primeiro, nós temos uma base formatada do ano passado, que teve muita dificuldade durante o ano de perda do seu torcedor, que é torcedor do Vasco, que aí não é hipocrisia não, é diferente, o torcedor é diferente, é muito duro jogar aqui, sempre foi. Eu lembro que eu vim com o Atlético Paranaense aqui e estava sem torcida, eu achei ótimo, e até ganhamos. E até um jogo mentiroso, na minha opinião, porque nós ganhamos, mas não era para ganhar. Enfim, se talvez tivesse a torcida, seria diferente. Mas é tudo de acordo com o plano. E o plano é médio a longo prazo. O plano é melhorar ano a ano, com muita responsabilidade. Então, o que temos hoje, precisamos melhorar. O que teremos no final de 2024, teremos que melhorar para 2025. O que teremos em 2026, melhorar para 2025. E assim vai, na sequência. Isso é um planejamento de médio a longo prazo, até o momento que as coisas vão estar mais naturais e as coisas vão estar acontecendo. São ciclos que os clubes vivem. E o Vasco quer participar de um ciclo, mas duradouro. Então, por isso que as coisas vão ser feitas assim. E Alexandre Matos também explicou, né, como foi o seu trabalho ali nos outros clubes. Ele que vem para o Vasco para reestruturar o futebol do Vasco, ele explica como reestruturou o futebol dos clubes, né, onde ele já trabalhou. Confira. Eu só trabalhei em clube com muita dificuldade financeira. Quando eu cheguei no Palmeiras, não tinha o Palmeiras de hoje. O Palmeiras não tinha estrutura, o Palmeiras não tinha categoria de base. Quando eu falo não tinha, não é que não tinha, né? Vocês estão entendendo. O Palmeiras tinha muita dificuldade de estrutura, muita dificuldade de categoria de base. O Palmeiras tinha pouquíssimas receitas. O Palmeiras vivia muito do dinheiro particular de um presidente, que era o Paulo Nobre. Com o tempo e os processos, e o desenvolvimento de ideias, e o crescimento do projeto, é que as coisas foram acontecendo. A Crefisa entrou 1, 2 meses depois da minha chegada, não com o investimento de hoje, mas com o investimento daquele momento do Palmeiras. Então, foi assim. Foi sem investimento, foi com muita expertise, com muita criatividade, com muito relacionamento com o mercado, que nós montamos aquele Palmeiras 2015-16. Aí sim, com o tempo, as coisas foram ficando mais claras, os investimentos foram chegando, a Crefisa foi aumentando o investimento, os jogadores começaram a ser vendidos por 30 milhões de euros. Então, assim foi o Palmeiras. O Cruzeiro, de 2000 e... Eu cheguei no Cruzeiro em 2012, mesma coisa. O Cruzeiro não tinha grandes investimentos em 2012. O Cruzeiro quase caiu em 2011. O Cruzeiro tinha uma estrutura sólida, financeira de pagamentos em dia, etc. Mas não tinha grandes investimentos. Fizemos um time de muitos jogadores que naquele momento eram jogadores poucos conhecidos, muito criticados. Levamos o Everton Ribeiro, meu amigo, foi porrada, tá de pé, porra. Não era o Everton Ribeiro de hoje. Levamos o Ricardo Goulart, quem é esse? E levamos alguns veteranos, pô, o cara tão aposentado, de repente virou bicampeão brasileiro, aí tá tudo certo. Mas também era um clube que não tinha grandes investimentos. Atlético Paranaense é um clube que há anos trabalha com gestão, uma folha salarial compatível com aquilo que pode, há anos. Até para não ter investimento alto. Até Paranaense compra. Aliás, comigo começou a comprar um outro jogador, que foi o que o presidente Petralha me convidou. E aí chamou a atenção o Vitor Roque, enfim, né? Mas, na verdade, o meu histórico é exatamente o que é o histórico do Vasco. É ter muita criatividade, é trabalhar dentro de um orçamento prévio. O que difere um pouquinho é o plano, é o que eu venho dizendo. O que era o plano lá atrás do Cruzeiro? Qual era o plano do Palmeiras? Qual era o plano do Atlético Paranaense? E qual é o plano do Vasco?
É o que eu estou dizendo, de alinhamento de expectativa. O plano do Vasco é a médio e longo prazo. Então não é um plano de ser avassalador, sair contratando e tudo. Não. Se fosse o plano, vamos fazer. Tem recurso para isso? Tem condição para isso? Fala, não é o plano. O plano é a médio e longo prazo. O plano é arrumar bem a casa. E quando eu falo arrumar a casa, não é só elenco do profissional. É base, é estrutura, é profissionais, é tecnologias, é equacionar dívida. Está entendendo que é muita coisa junto que nós precisamos fazer e, ao mesmo tempo, fazer um futebol profissional competitivo. Então, esse é o plano. Por isso que é a médio e longo prazo, por isso que cada lugar tem a sua particularidade. Mas o meu perfil é exatamente o mesmo que foi e sempre foi, que é trabalhar na reconstrução e no momento. Então tá aí, né? O Matos tem experiência, enfim, eu acho que todo mundo esperava ontem um discurso mais agressivo, né? Que o Vasco fosse mais agressivo no mercado. Isso não vai acontecer, mas eu acho que o futebol do Vasco está em boas mãos. Está nas mãos de um cara que tem competência para poder, enfim, fazer o que o Vasco realmente precisa para recuperar o seu prestígio no futebol brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui.